Vamos dar uma olhadinha, certo? E vamos fazer uma reflexão. Tami Miranda vai ter um filho e não é adotado. Não é adotado, não é adoção. Como isso é possível? Eu vou ler a matéria aqui do jornal O Globo, mas está em todos os jornais, ok? Mas antes, eu vou assistir junto com você o suposto testemunho de libertação de Tami Miranda, porque tá todo mundo pedindo para eu dar a minha opinião. Fala aí, pessoal, tudo bem? Olha só, não sei muito bem por onde começar, mas eu falei pra vocês que eu ia dividir com vocês uma experiência que eu tive com Deus, dividir com vocês um testemunho que eu vivi. Eu já vivi alguns testemunhos com Deus, principalmente depois que eu me batizei. E a minha fé em Deus sempre foi muito grande, sempre foi muito clara. Mas eu viver essa experiência mesmo, assim, sentir essa experiência é muito diferente. É muito louco, assim. Bom, eu vou começar do começo. Eu ia só fazer um vídeo e postar contando a minha história, mas eu preferi fazer uma live porque aí eu posso interagir com vocês ao final da live, depois que eu contar a experiência que eu vivi. Quarta-feira, agora que passou, eu fiz uma cirurgia, passei por uma cirurgia. Nada de emergência, nada grave, uma cirurgia que já era planejada, que já estava marcada há um bom tempo. Deixei para o final do ano, porque eu sabia que ia ser um momento que ia estar tudo mais calmo, mais tranquilo. Já tinha encerrado a maior parte dos trabalhos intensos que a gente tinha que fazer esse ano e tal. Enfim, e aí, quarta-feira, já estava marcada a minha cirurgia há um tempo. E eu fui lá e fui fazer a minha cirurgia. Fiz a minha cirurgia na quarta, foi tudo ótimo, graças a Deus. Na quinta-feira recebi alta, vim pra casa e passei bem, uma dor normal de cirurgia. Na sexta-feira também passei bem o dia todo, dor normal de cirurgia também, de repouso. E programado para eu ficar aí esses 15 diazinhos em repouso. Quando foi sexta-noite, começou uma dor, mas uma dor tão intensa. Era uma dor que parecia... Eu nunca tive, tá? Cólica renal, mas pelo que me relatam, é uma dor bem parecida com cólica renal. Cara, mas uma dor que eu rolava no chão de dor. Eu tentava todas as posições, de lado, de frente, de bruço, de tudo, assim. Era incontrolável, uma dor muito intensa. Eu fiquei de umas 9 da noite até as 2 da manhã, rolando de dor, pensando que ia passar, tomando os remédios que eu tinha que tomar, que eu já tinha que ter tomado e tal. Bom, não tava aguentando mais, fui pro hospital. Quando eu fui pro hospital, cheguei lá, eles me deram 3 tipos de medicamento para dor, não passava dor de jeito nenhum. Eu tomei morfina e não passava dor, não passava dor, não passava dor. Bom, aí começou a dar uma amenizada, o médico pediu uma tomografia, o médico lá da emergência, não o meu, né? Nesse meio tempo, a gente já estava tentando ligar pro meu médico, que eu tinha operado, o pessoal do hospital tentando contactar com ele. E aí, eu fiz a tomografia, fiz exame de sangue, fiz exame de urina e tal. E aí deu que tinha uma inflamação nos rins. Falei, caraca, eu acabei de operar, não é possível. E aí, beleza. Aí o médico falou, ó, eu vou te internar. Aí voltei, subi,
teve o momento do trâmite da internação, subi e fui pro quarto. E aí, cheguei lá no quarto, já tinha amenizado um pouco a dor, mas não tinha passado 100%, mesmo com a morfina. E aí, passou um pouco tempo depois, o meu médico chegou. Aí, quando o meu médico chegou, ele falou: olha, eu analisei os seus exames. E, cara, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de novo. A gente vai ter que passar por outro procedimento. Tem uma mais simples e uma um pouquinho mais complicada que a gente teria que fazer. Mas eu preciso que você faça a tomografia novamente, com contraste, para eu poder ver exatamente do que eu tô falando e não sei o que, nananã. Falei, beleza, vou descer pra fazer de novo. Falei, beleza, eu faço a com contraste. Que até então eu não tava querendo fazer com contraste. Aí, beleza. Ele falou, agora você descansa, dá um tempo aí. Eu vou preparar as coisas, porque eu acho que a gente opera agora à tarde. Dá uma descansada aí, vai fazer o exame, eu volto aqui pra falar com você. Tá bom. Quando ele saiu do quarto, eu tenho muita fé em Deus. Mas muita fé em Deus. Vocês não têm noção do quanto. E aí eu coloquei a minha mão na barriga, no lugar onde estava doendo. E falei, Deus, me cura. Eu não tenho essa infecção, eu não tenho essa inflamação. Eu só pedi a cura para Deus e falei para ele que se ele me desse a cura, que eu iria contar para todo mundo e que eu iria mostrar para o máximo de pessoas o quanto ele é maravilhoso e o quanto ele faz milagres, porque eu já vivi outras experiências com Deus, mas eu nunca queria ficar expondo. Eu não gosto, por mais que vocês me vejam na mídia o tempo inteiro e vocês me acompanham, acho que desde que eu nasci, por conta da minha mãe e tal. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de expor a minha vida particular, sabe? Não sei se vocês reparam, mas eu não posto os lugares que eu viajo, eu não posto os lugares que eu vou, eu não posto a minha vida particular. O meu trabalho eu exponho pra vocês, mas a minha vida particular eu me reservo muito, assim. O que eu mostro aqui pra vocês não é nem 1%. E eu já vivi outras experiências com Deus e eu nunca falei nada, nunca divulguei nada. E eu prometi pra Deus que se Ele me curasse, que eu iria falar pro máximo de pessoas quanto Ele é bom, que Ele existe, que Ele faz milagres e que Ele não desampara a gente de jeito nenhum. E aí eu fiquei orando. A enfermeira chegou, a gente desceu e foi pra fazer a tomografia com contraste. E eu sou muito cagão, muito. Tanto que pra eu fazer uma ressonância magnética, André, você tem que ir comigo e ficar segurando minha mão, pra vocês terem ideia. E eu desci numa paz, eu desci tranquilo. Fiz a tomografia, fiz com contraste, porque algumas pessoas falam que dá reação, né? Eu tinha medo da reação e tal. E aí eu não tive reação nenhuma do contraste. E fiz. E a hora que eu saí, eu falei pra moça, eu só queria ir no banheiro antes da gente subir pro quarto. Porque tem que ficar com a bexiga cheia, né? Pra fazer o exame que eu tinha que fazer. Ela falou, não tem problema, parou assim no banheiro enquanto a gente tava no corredor indo. Aí eu
Desci da cadeira, entrei no banheiro, fiz xixi, tudo normal. E aí a hora que eu tava saindo, eu dei de cara comigo no espelho, né? Quando eu fui lavar a mão, eu olhei pra mim mesmo e falei, você tá curado. Em nome de Jesus, você tá curado. E subi. Aí a gente subiu, quando passou, sei lá, uns 20 minutos, 30 minutos, meu médico chegou. Com mais 2 médicos. E ele tinha chamado esse outro médico. André tá aqui. Eu não ia conseguir contar a história sem chorar. Mas você contou que tinha dado no exame? Contei. E aí, quando eles chegaram, eles entraram no quarto, porque ele tinha chamado esse outro médico para estar com ele junto na cirurgia, porque pelo que ele viu lá ia precisar, né, fazer uma outra intervenção. Uma cirurgia de emergência, né? Tá, ia ter que fazer outra cirurgia. E aí entraram os 3 médicos. Aí o Dr. Luiz, que tava junto com o meu médico, que é o Dr. Delroy, ele falou, cara, na verdade eu vim aqui só pra te conhecer, porque você não tem nada. Aí eu falei, como assim? Eu não vou ter que operar? Ele falou, não tem nada, o seu exame não tem nada. Você tá com... no seu hemograma tem a questão que mostra, né, que não é inflamação, como que chama? Infecção. Nos rins. Não, no hemograma mostra que tem uma inflamação, alguma coisa assim, mas é normal de quem passa por uma cirurgia. Faz 2 dias que você passou por uma cirurgia. E só isso, não tem mais nada, não tem infecção, não tem inflamação, não tem infecção nos rins, não tem nada. E aí, nem eles estavam entendendo o que estava acontecendo. O meu médico, que é o Dr. Delroy, ele falava, cara, eu tava preparado para te operar de novo. Não sei se você teve uma pedra no rim e ela foi expelida nesse meio tempo. Enfim, não adianta a gente ficar buscando resposta, sabe por quê? Porque não tem resposta. Se você procurar uma resposta médica, científica, não vai ter explicação. E Deus, ele me curou para que eu pudesse estar hoje aqui falando isso para vocês. Mesmo quando eu estava morrendo de dor. Em nenhum momento eu falei, Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Deus, nada assim. A única coisa que eu falava na minha cabeça enquanto eu tava morrendo de dor era, Deus, obrigado por você estar aqui comigo. Ia ser muito mais difícil se você não estivesse aqui perto de mim. Obrigado por eu estar passando por essa dor junto com você. E eu só agradecia por Deus estar do meu lado naquele momento. Ele sabia, talvez, tudo que eu iria passar. Talvez não, com certeza ele sabia tudo que eu ia passar. E esse ano foi um ano que eu trabalhei muito, foi um ano de campanha. Amor, pega um guardanapo pra mim, pra eu assoar o nariz. E foi um ano de campanha, eu trabalhei demais. E mesmo assim, eu não faltei um dia na academia. Eu não abandonei a minha alimentação. Eu consegui controlar, porque ele sabia que eu ia precisar da minha saúde em dia. Gente, dá licença, tá? Eu vou dar uma suada no nariz aqui. Desculpa. Ele sabia que eu ia precisar da minha saúde. Ele sabia de tudo que eu ia passar. Ele sabe de todas as coisas. E ele não deixa a gente sozinho. Basta você acreditar, você ter fé e você deixar nas mãos dele.
como eu falo na minha campanha sempre, que eu nunca quero ganhar uma eleição se não for da vontade de Deus. Se não for da vontade dele, eu não quero ganhar. E eu sempre entrego na mão dele tudo. E mais uma vez, ele me mostrou que você pode estar doente agora. E daqui 10 minutos você não tá mais. Cientificamente, a gente tem como explicar isso? Não. Mas o poder de Deus tem esse poder de cura. E isso foi muito forte pra mim. Eu prometi pra ele que eu iria dar esse testemunho. Eu tenho certeza que alguém que tá me assistindo agora tá precisando escutar isso que eu falei. Alguém que você vai encaminhar essa live vai estar precisando escutar isso que eu falei e vai voltar a se aproximar de Deus, de Jesus, vai voltar a acreditar que Deus existe, que Ele é bom o tempo todo, que Ele cuida da gente. E enquanto eu tiver força, saúde, vida, rede social, eu vou estar levando o nome de Deus para todos os lugares que eu for. Todos os lugares que eu for, eu vou estar sempre dando a honra e a glória para Ele. O meu médico, Dr. Carlos Delroy, ele é maravilhoso. Ele é sensacional. Ele é um dos melhores médicos que eu conheço na área do que eu fui fazer. O Dr. Luiz também é um urologista excepcional. A doutora Fúvia, que me tratou com muito carinho lá no hospital. E eu resolvi fazer uma live ao invés de fazer um simples vídeo e jogar na internet e pronto. Para que após eu dar esse meu testemunho para vocês, a gente possa conversar aqui e eu ler alguns comentários de vocês e poder responder alguma coisa que vocês queiram saber. Eu escuto de muitas pessoas falando: ah, mas Deus não aceita do jeito que eu sou. Ah, mas Deus não aceita o jeito que você é. Deus não aceita isso, Deus não aceita aquilo. Ou a igreja X não aceita isso, a igreja X não aceita aquilo. Então eu tô aqui para te dizer que Deus te aceita do jeito que você é, porque Ele te fez assim. Deus, nós somos imagem e semelhança dEle. E se vocês quiserem saber alguma coisa, se vocês quiserem dividir comigo alguma experiência de vocês, que vocês também tiveram aqui de cura. Eu vi que uma moça escreveu aqui que ela tinha um câncer e foi curada. Glória a Deus pela sua vida. Eu creio. Tem outra que tá falando que precisava escutar isso, que tem passado por muitos problemas de saúde e ouvir você me fez acreditar que me falta é fé. É isso. O que era, amor, que você tinha me dito? Que uma das piores coisas que para Deus é quando você não reconhece que é Ele. Como que é? Quando você não honra a glória dele. Quando você não honra a glória dele. Olha que interessante isso. Uma das piores coisas para Deus é quando você não honra a glória dele. O que eu poderia estar dividindo com vocês aqui? Ah, foi um erro do plantonista. Eu cheguei lá no PS, ele fez um exame, viu o exame de uma forma errada, me deu um diagnóstico errado e o cara errou. Simplesmente foi um erro do plantonista do hospital. Aí o meu médico viu o exame e falou que a gente ia ter que passar por uma intervenção cirúrgica. Ah, o meu médico errou. Aí o outro médico viu, depois de eu ter pedido a misericórdia de Deus e pedido para que ele tivesse me curado, e viu que não tinha nada. E aí hoje de manhã eu refiz todos os exames e deu que eu não tinha nada. Então, eu poderia falar que era o erro do plantonista, ao invés de falar que foi a glória de Deus que me curou. Mas foi a glória de Deus que me curou.
Eu tenho certeza absoluta. E você que tá me assistindo agora, ó, outra que foi curada de carcinoma. Você que tá me assistindo agora, coloca a tua vida na mão de Deus. Deixa que Ele te guie. Deixa que Ele te dê a direção. Deixa que Ele te dê o caminho. Acredita plenamente. A gente é ser humano, a gente tem falha, a gente tem medo. Óbvio que eu fiquei com medo ontem. O dia inteiro que eu fiquei no hospital, eu fiquei com medo da dor voltar. Mesmo eu sabendo que eu já não tinha mais nada, mas eu fiquei com medo da dor voltar. Eu fiquei com medo de noite passar mal de novo. Eu fiquei com medo de hoje, de manhã, antes de eu sair do hospital, eu ficar ruim de novo e ter que ficar no hospital. É lógico que a gente fica com medo porque a gente é ser humano. Mas sabe que a única coisa que ficava martelando na minha cabeça enquanto eu dormia essa noite, sabe quando você fica aquele dormindo meio que você não sabe se você tá sonhando, se você tá dormindo? Eu ficava martelando na minha cabeça: não andeis ansioso. Não andeis ansioso. A gente tem que botar a nossa fé nas mãos de Deus. Não fica ansioso. Ele faz o que tem que fazer. Não adianta você ficar remoendo. E às vezes as coisas não são no nosso tempo, tá? Às vezes levam mais tempo. E a Andressa também estava me falando isso. Que o grande erro nosso é a gente querer, às vezes, a coisa no nosso tempo, de imediato. E aí chegar e falar, vou dar um exemplo de uma mulher que quer engravidar. E aí ela tentou um ano, tentou o outro ano, tentou o outro ano e não conseguiu. E ela fala, isso não é pra mim, deixa pra lá. Não. É no tempo de Deus. Você só vive milagre quando você consegue passar pelo processo. Ela falou aqui, você Suporta só vive o milagre quando você consegue suportar o processo. E continuar acreditando em Deus no processo. Sim. Porque A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Como que eu vou te engravidar se você não tentar engravidar? Não tem como. Não tem... a gente precisa fazer a nossa parte aqui na Terra. Então, como eu tô falando da questão de engravidar, mas eu vou falar no meu caso. Eu só poderia viver o milagre se eu colocasse na mão dele e entregasse na mão dele. Não adianta eu querer fazer do meu jeito, no meu tempo. E foi dolorido aprender isso. É com o tempo que a gente aprende mesmo. Mas eu falei pra Deus que eu ia dividir meu testemunho aqui com vocês. E domingo que vem eu vou estar lá na minha igreja. Se você quiser ir lá, viver esses momentos com Deus, quiser se aproximar de Deus novamente, se você se distanciou, você está convidado domingo que vem para estar lá comigo. Obrigado mais uma vez por vocês escutarem. Se vocês acharem que tem pessoas que precisam escutar isso, encaminha essa live para outras pessoas. Eu sou o pastor Elton Bueno e se você olhar aqui no meu canal, eu já tinha postado esse testemunho de libertação, mas eu não dei a minha opinião, eu não falei nada sobre isso. Porém, nos comentários, todo mundo ficou pedindo a minha opinião, o que eu pensava sobre isso. Mas eu vou ler a matéria do jornal O Globo e logo depois eu vou falar aí o que eu penso sobre esse testemunho, tá bom? Grávida, Andressa Ferreira mostra a barriguinha do segundo filho. Casada com Tami Miranda, influenciadora compartilhou o registro da gestação à espera de mais um menino. A matéria é por Gabriela Guidotti. É recente essa matéria do jornal O Globo. E aí é que fala, Andressa Ferreira, de 36 anos de idade, que está grávida de 4 meses e meio, encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos da gestação e se declarar ao segundo filho com Tami Miranda, de 43. A influenciadora revelou que o casal espera mais um menino e celebrou um momento especial, grande presente de Deus,
2 anos em nossas vidas. Andressa e Tami já são pais de Bento, de 5 anos. Esse é um assunto que choca todo mundo, não é verdade? Mas eu achei muito interessante quando o pastor Cláudio Duarte esteve frente a frente diante desse assunto, para tratar sobre esse assunto. E eu acho que é muito bom a gente refletir a maneira como a gente, como nós que somos cristãos, vamos conversar sobre isso. Então eu quero colocar o vídeo do pastor Cláudio Duarte primeiro, e você vai me falar o que você pensa sobre isso, e aí eu venho com a minha opinião. Inclusive, eu já frequentei algumas igrejas evangélicas, porque minha mãe se tornou evangélica há muito tempo já. E realmente, assim, com a forma que você fala e que você explica, a forma divertida, fica muito mais fácil de entender, muito mais leve e muito mais agradável de estar num lugar como esse e não se torna pesado. Uma pessoa como eu, por exemplo, seria muito bem-vinda na sua igreja, ou como a sua religião não concorda e tal, talvez não. Preste atenção, nós temos padrões que seguimos. Esses padrões me ensinam a respeitar e amar pessoas e a discordar de posturas, de hábitos, de uma série de coisas. Receber vai ser recebido, certo? Da melhor maneira possível, com a maior educação. Não se brinca utilizando palavras pejorativas, não se faz nada. Se subir no púlpito da igreja para fazer qualquer tipo de... Eu não posso impedir que seja feito uma vez, mas nunca mais retorna. Mas eu tenho valores que eu não negocio. E eu vou expor esses valores a todos que vão caminhar conosco. É assim que funciona, certo? E a decisão da pessoa, eu penso o seguinte: se eu vou caminhar num local, ou por exemplo, eu quero entrar num banco e eu não posso entrar sem camisa. Para eu entrar lá, eu tenho que colocar uma camisa. Você está falando de certo? situações... Exatamente. Para eu fazer parte, por exemplo, da igreja, eu tenho que me submeter. Para eu frequentá-la, não. A igreja é aberta, ela é pública, vai quem quer. Isso aí é indiferente. Agora, para ser recebido como membro, para caminhar conosco, certo? Nós temos algumas diretrizes que precisam ser respeitadas e obedecidas. É assim que funciona. Já aconteceu alguma situação dentro da sua igreja que você teve que chamar a atenção e pôr para fora, por exemplo? Quer dizer, moral da de história, situação? você nunca vai poder ser pastor. Mas eu não quero ser pastor, mas eu Quer ser gostaria de respeitado. frequentar. Acho legal. Ó, a questão é o seguinte: eu nunca coloquei ninguém para fora, certo? Porque nós entendemos que só se colocaria alguém para fora se esse alguém, por exemplo, estivesse bêbado, incomodando e atrapalhando, certo? O segmento. Mas eu jamais vou colocar alguém para fora porque está com a roupa curta, porque Nem é chamar hétero, atenção. porque é homo, porque é feio, porque é bonito, porque é rico, porque é pobre. Jamais alguém vai sair da igreja que eu pastoreio. Se alguém faz isso em outro lugar, isso não é problema meu. O que tem que se entender é o seguinte: eu estou aqui, mas eu estou aqui e muitas vezes as pessoas me veem e acham que eu estou representando todos os evangélicos. Eu não estou. Mas eu estou aqui representando a igreja. Então, se tem algum louco, sério, que toma partido, que faz uma coisa, que agride, que é homofóbico, eu não tenho nada a ver com isso. Então, pastor, mas você tá é a entendendo? favor do casamento gay, por exemplo? Não, eu não sou a favor. Não. Eu não sou a favor do relacionamento. Certo? Por mais eu respeito, eu tenho as minhas convicções, certo? E tenho a base daquilo que eu acredito, certo? Isso, eu vou falar algo para vocês. Eu fui criado, é até algo muito difícil de falar para mim. Meu pai casou diversas vezes. 8. E eu fui criado por muitas famílias diferentes. E por onde eu passei, muitas vezes eu saí desses lares porque não falava. Entendeu? Porque não cumpria o padrão daquela casa. E eu me via mudando. Você foi maltratado? Não fui maltratado, não. Mas eu tinha um padrão de uma casa que não era o da outra. E quando eu estava lá, as pessoas não me queriam. Porque eu não seguia aquele padrão. Isso aconteceu diversas vezes. O que aconteceu? Eu parei de falar. Eu fiquei introvertido. Por quê? Porque o que eu falava me causava mal. Mas num desses lares, eu vivi com um cara que foi meu irmão. E ele era gay. Ele tinha uma situação melhor que a minha. Eu usava o tênis dele. Aquela época difícil.
usava as roupas, mas o cara era meu irmão. O sangue dele não corria nas minhas veias. Mas a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho valores e não vou abrir mão dele. Se você me perguntar se eu acho certo, eu não acho. Mas também não é errado você achar errado. Sim, lógico. mas isso não nos torna inimigos. Por que eu não posso sentar ali com você e bater um papo? Por que eu não posso te dar um abraço, te respeitar? Por que você não pode fazer uma visita à igreja que eu pastoreio e ser bem recebido? Você está entendendo? É essa coisa absurda da extremidade, sabe? Que tornou o mundo no que está. Então eu nunca vou negociar com divórcio, com adultério, com homossexual. Eu não vou negociar, mas eu vou amar, eu vou respeitar. Entendeu? É isso. A extremidade separa. Desculpa. Bom, você disse que seu pai casou 8 vezes. Ele teve 8 E relacionamentos. você né? tem quantos irmãos? Eu tinha 4 por parte de pai e 1 por parte de mãe. 8? Desses 4, 2 já faleceram. Desses 8 casamentos dele? Ele só Sim, tá desses 4? 8 relacionamentos, ele teve 4, no caso 5 Teu pai é filhos. vivo? Meu pai é vivo, tem 85 anos. Tá querendo casar de novo? Tava querendo casar de novo. Ô, pastor, Você tá vivo? Pode, tudo não pode, é isso? politicamente correto, Ó, né? eu não vou dizer- eu não vou dizer nem isso, eu vou não. te ajudar, pastor. Diga. Diz que o evangélico, né, não pode, por exemplo, se masturbar. Certo. Não pode se masturbar. É ali o sexo com a esposa e tal. Ele precisa fazer um exame de... Como chama? O exame? Próstata. De próstata. Espermograma. Espermograma. Certo. Como ele faz? Não. Existe? Preste atenção. A questão é o seguinte. Chama você. Aí não vai ter esperma pra fazer o exame. Nós não temos como, normalmente, não vou dizer nem que, mas na normalidade, você para se masturbar, você tem que criar uma imagem. Você não se masturba pensando num pé de couve. Lógico. Uai, Ô, covinha gostosinha. vai que você tem um fetiche pelo Você masturbo. se sei lá, masturba pensando em quê, Sei lá, então? você não Você, tem, por você não exemplo. tem que pensar em alguma coisa? Tem. Não, Ok? é uma imagem, né? Uma imagem Tem. boa. Hein? Tem, claro. Por exemplo, um homem vai se masturbar, acredito eu, que em sã consciência uma pessoa normal vai se masturbar pensando numa mulher, Sim. ok? Automaticamente, Mas e se o rapaz gosta de um rapaz? não. Também. Cada um Da tem mesma seu maneira. cada um. Tá, Da mesma maneira, Tá, a questão tudo é bem. indiferente. Tá. Certo? Todas as vezes que você imagina, Aham. porque para nós, isso é o grande desafio das vezes nós mantemos um diálogo. Tá. É saber sobre qual princípio nós vamos conversar. Nós vamos Perfeito. usar a base como humanismo. Então o homem está no centro, joga Deus fora e faz o que se quiser, bota tudo no mesmo saco, sacode, a gente vai ver o que vai dar no final. Ok? Vamos abandonar Deus. O homem tem que ser feliz fazendo o que ele quiser. O homem, eu estou falando o ser humano. Claro. Então a gente vai conversar sobre esse prisma. Não, nós vamos usar a religião, vamos usar o cristianismo como base. Então nós vamos usar o cristianismo e vamos respeitar os valores cristãos. Nós vamos, nem humanismo, vamos aí o ateísmo, é outra história. Sim. Então se você vem com um diálogo comigo, usando o humanismo e eu o cristianismo, Não vai dar certo. Não combina. não, a gente vai até se respeitar, manter uma linha, Mas não combina, respeitar, não mas combina. não vamos Não chegar, combina. porque quando você entrar no humanismo, falando sobre masturbação, sexo antes do casamento, adultério e o que quer que seja, eu vou entrar com os valores cristãos. Os valores que às vezes vocês, quando eu digo as pessoas, não respeitam ou não Mas no creem. caso de um exame, ok. Sim. Porque ele não tá lá... precisando, Mas sei ele lá. vai Mas imaginar da peraí, mesma então, forma, né? pastor, você discorda muito da sua igreja, porque você prega coisas, você acaba discordando de algumas coisas da sua igreja também. Porque Não. você fala por você muitas vezes, não só porque está escrito lá. É isso, aquilo que eu estou entendendo? Não, como assim? Tipo, você tem a sua opinião, às vezes difere do que você tá na Bíblia, por exemplo? Não, preste atenção. Eu estava até conversando. Eu não posso vender seu carro porque ele é seu. Eu não posso vender sua casa porque ela é sua. Eu não posso negociar com valores bíblicos porque não são meus, são de Deus. Então, se eu gosto ou não gosto, não vem ao caso.
ou então eu vou ser humanista. Cabe a Eu você tiro Deus, respeitar. exatamente, que eu tenho que te respeitar, sob qualquer ângulo eu tenho que te respeitar. Você está entendendo? Respeitar a palavra de Deus, no Isso, caso de você exatamente. acreditar. Isso parece Então, que você deixa muito claro, né? Quando eu encontro um ambiente que não me respeitam, a Bíblia me orienta a sair dele. A sair. Eu não Perfeito. preciso entrar em conflito com ninguém. Ok? Você tem o livre-arbítrio Agora, também. se eu vou usar algo como base, certo? Aí a gente vai ter que falar dentro da base Que que, você- que eu acredito. Pastor, Última de hoje. É de hoje. Qual o seu objetivo como pastor, assim? Porque já ter uma igreja, acho que é um grande objetivo. Tem mais algum que o senhor ainda queira alcançar, que é o seu sonho? O meu sonho, né, como brasileiro, é ver o nosso país administrado por pessoas decentes. O meu sonho é ver pessoas com valores, não são apenas crentes, mas com valores, princípios no poder, certo? Hoje nós não sabemos o que escolher, estamos sem opção, certo? Hoje a situação, então eu oro e peço porque eu cuido. Minha opinião sobre o testemunho de libertação. Libertação tem a ver com Jesus quebrar qualquer tipo de prisão em qual o ser humano se encontra. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos. Então, em se tratando de uma enfermidade, como você ouviu, né, o testemunho foi sobre uma dor intensa, uma enfermidade, era uma prisão espiritual ali de uma enfermidade. Sim, houve uma libertação. Essa é a minha opinião, porque Jesus disse que todos aqueles que forem até ele, lembra do vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse chamado não é só para quem é evangélico, por exemplo, não é um chamado religioso, é para todas as pessoas. Qualquer pessoa que estiver se sentindo presa em qualquer área da sua vida e quiser uma libertação, então essa pessoa vai ser liberta, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então houve um alívio, houve sim uma libertação de uma enfermidade.